carne assada. É isso mesmo, a carne assada. A carne assada na casa da Sofia era uma tradição familiar muito respeitada. Toda a gente sabia que a Sofia era uma cozinheira interessante, mas dentro daquilo que ela cozinhava, esta carne assada era famosa. Era uma receita antiga. Teoricamente, a sua mãe preparava esta carne assada e era famosa por a preparar, segundo uma receita que, dizia ela, vinha da sua bisavó, ou seja, era a trisavó da Sofia que já fazia esta famosa carne assada. Era assim, tipo, uma coisa sagrada lá em casa. E tinha-se tornado uma verdadeira lenda, um mito à volta daqueles que conheciam esta família. Era sempre um sucesso, porque era realmente muito saborosa. A Sofia, enfim, aprendeu a fazê-la corretamente e com isto ela deliciava os seus convidados. Até o dia em que ela convidou a Joana. Joana era amiga da Sofia e ela era perita na cozinha. Era realmente uma cozinheira de qualidade, era uma senhora, uma jovem que conhecia de pratos sofisticados e prestava atenção nos pormenores. E ela, enfim, apreciou realmente o assado que a Sofia tinha preparado e ficou impressionada com o sabor, com a textura, com todos aqueles aspectos. É verdade que, conhecendo bem como é que funcionava uma cozinha e como se preparava uma boa carne, ela não achou que fosse assim tão extraordinário, mas houve algo que a intrigou. E ela realmente queria entender. Então, no fim, ela chamou a Sofia e disse: olha, realmente achei que a carne assada, eu ouvi falar da tua carne assada muitas vezes e realmente é muito boa. Realmente é muito boa. Estou impressionada. Muito boa. Mas eu queria perceber uma coisa. Porque, pronto, já comi em muitos lugares diferentes, já aprendi com alguns chefes de cozinha muito bons e nunca tinha visto nada igual, semelhante ao que se faz aqui na tua casa. A carne vem toda arranjada, mas há uma parte da ponta que é cortada e colocada em cima do resto. E eu queria saber exatamente porquê é que fazem isto. Qual é o segredo de fazer isto? E a Sofia não soube responder. Ela lembrava que a mãe fazia assim. Ela lembrava que tinha visto a mãe fazer assim. Ela tinha aprendido que era esta a maneira de fazer. Mas ela não sabia porquê. Mas a verdade é que nunca tinha se preocupado em perguntar isto a si mesma. Ela fazia, dava sempre certo, saía sempre bem, toda a gente gostava. Mas aquela pergunta ficou na cabeça dela. E ela não conseguia vencer esta dificuldade. Mas afinal, cargas de água é que a gente corta um pedaço da ponta e põe em cima. Então ela não conseguiu aguentar mais e telefonou à mãe. Falaram um bocadinho, etc. Oh, mãe, mas eu telefonei mesmo porque eu tinha uma pergunta a fazer-te. A respeito daquela receita da carne assada da nossa avó. Sim, filha, diz. É assim, mãe, porquê que nós cortamos uma ponta e colocamos em cima do assado? E a mãe, em vez de responder do outro lado, ela começou-se a rir. E disse: oh mãe, não estou a brincar, é sério, eu preciso saber, porque afinal de contas alguém perguntou-me e eu não sei, eu só sei que eu faço assim. Então a mãe, depois de conseguir parar de rir um bocadinho, disse assim: oh filha, isto não é parte da receita, não tem absolutamente nada a ver com a receita. Só tem um problema, é que lá em casa o forno era muito pequeno. Não cabia a carne toda. Eu cortava uma ponta e punha em cima porque não cabia a carne inteira. Mas o teu forno na tua casa é grande, podes pôr a carne sem cortar a ponta. Afinal, a Sofia sabia que era assim que se fazia. Ela sempre tinha feito do mesmo modo. Mas ela não sabia porquê. Ela não sabia porquê. Quantas vezes nós fazemos coisas durante anos e às tantas nós já não sabemos porque é que fazemos o que fazemos? Por vezes nós esquecemos. E mesmo assim nós continuamos a defender acirradamente, com unhas e dentes, uma tradição, um costume, porque é assim que se faz. É assim que tem que ser feito. Mas se alguém nos questionasse porquê, talvez não saberíamos responder. Por vezes há guerras à volta de tradições que já ninguém sabe explicar. É claro que em relação às tradições existem duas possibilidades. Existem aqueles que simplesmente são contra as tradições e as criticam. Muitas vezes fazem mal porque criticam as tradições sem entender a sua razão de ser. Eu não posso criticar alguma coisa sem ter
Como foi que esta coisa começou a ser feita? Quais foram as razões pelas quais se fazia assim? No caso aqui, em que alguém poderia criticar, dizer, não faz sentido nenhum cortar um pedaço da ponta da carne, isto não tem jeito nenhum. Havia uma razão, o forno era pequeno, não cabia tudo lá dentro. E muitas vezes uma tradição com quem nós encontramos e que nos parece estranha, e que nós olhamos para ela e dizemos assim, mas porquê é que faz-se assim? Isto já não faz sentido, isto não tem lógica nenhuma. Pode ser que não tenha para nós, pode ser que não tenha no nosso contexto, mas é muito possível que quando aquilo começou a ser feito, fosse feito daquela maneira, porque naquele tempo fazia sentido. E naquele tempo tinha que ser assim. Mas também existem aquele outro lado da história, que é aqueles que se seguram de forma completa a alguma coisa e dizem, é assim que se faz e é assim que tem que ser feito, e não sabem muito bem porque o fazem. E na igreja, irmãos, nós temos este risco. Corremos o risco de estabelecer tradições e criar hábitos, de fazer as coisas por fazer, porque sempre foi feito assim, porque deve ser feito desta maneira, mas qual é a razão? Qual é o sentido? Qual é o significado deste ato? Nós devemos fazer aquilo que fazemos, sabendo o porquê, sabendo o propósito, sabendo o significado. E este risco parece que existia na igreja de Corinto. Os coríntios tinham perdido, em pouco tempo, a noção clara de porque é que celebravam a ceia do Senhor. E por isso o apóstolo Paulo teve que tratar deste assunto. Os irmãos sabem, nós estamos a ler e a meditar a carta de Paulo aos Coríntios nos nossos cultos da tarde, e eu vou convidar os irmãos a abrir a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, para nós vermos o que Paulo falou àqueles nossos irmãos em Cristo a respeito da ceia, a partir do versículo 17. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17. Nós já meditamos sobre este texto, mas vamos olhar para ele mais uma vez. Paulo tinha recebido instruções ou informações da família de Cloé, tinha também recebido instruções ou informações de 3 visitantes que tinham vindo trazer uma carta da igreja de Corinto, e tinha recebido a própria carta daquela igreja, e portanto ele estava informado sobre o que ali acontecia, e parece que a ceia do Senhor tinha se tornado uma coisa muito confusa no contexto da igreja de Corinto. E Paulo escreveu o seguinte: nisto, porém, verso 17, que vos vou dizer, não vos louvo. Porque quando vos ajuntais, não é para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. E em parte o creio. Até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós fracos, doentes e muitos que morrem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados pelo mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. A prova, irmãos, de que os coríntios tinham perdido o foco, eles não sabiam mais porque é que faziam a ceia do Senhor,
é que entre eles a ceia tinha-se tornado motivo de divisão, discussão, mau testemunho, embriaguez e até morte. Paulo não podia deixar que isso continuasse assim. Então ele chama a atenção dos crentes da igreja de Corinto para a importância, para o modo e para o significado da ceia do Senhor. E nós aprendemos com ele as razões principais pelas quais nós devemos realmente celebrar a ceia do Senhor. E eu queria apenas pensar em algumas com os irmãos nesta hora. Porquê celebramos a ceia do Senhor? Primeira razão básica, obrigatória, e o texto deixa claro, nós celebramos a ceia do Senhor porque Jesus mandou. Provavelmente esta seja uma das razões mais fortes. Paulo diz, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, ou seja, Jesus me deu este comando e eu passei a vocês. Fazei isto, disse o Senhor Jesus. A ceia do Senhor não foi algo que Jesus deixou como sugestão. Ele não instituiu a ceia e disse, olha, é uma cerimónia gira. Se vocês acharem engraçado, façam quando vos der jeito. Não. Ele instituiu-a e ele disse aos seus discípulos, fazei isto em memória de mim. Foi uma ordem deixada. E a sequência era natural, irmãos. A celebração foi estabelecida dentro de uma outra celebração, nós vimos isto aqui, mais antiga, que era a celebração da Páscoa. A Páscoa era a festa da libertação do povo de Israel. E Deus ordenou ao povo que celebrasse a Páscoa. Não era uma opção. Esta festa não era optativa. O Senhor disse, vocês devem celebrar. E deu a data exata e a maneira exata como eles deviam celebrar a Páscoa. Esta era uma forma do povo recordar a grande libertação que Deus tinha dado. Jesus, como membro do povo de Israel, como um judeu cuidadoso que foi durante toda a sua vida, celebrou a Páscoa 32, 33 vezes ao longo da sua vida. E nesta ocasião em que ele lembrava mais uma vez desta cerimónia, que tinha sido ordenada pelo Senhor, ele lhe dá um novo significado e ordena uma nova celebração aos seus discípulos e diz, façam isto, façam isto. Esta agora não é uma cerimónia para um povo, para uma raça específica, é para todos os salvos de Jesus, em todo o mundo, de todo o povo, raça, tribo, língua e nação. É uma festa abrangente para todas as pessoas da terra em todos os tempos. E ao fazê-la, o Senhor Jesus Cristo iniciou um novo rito. E como o Pai tinha deixado isto como ordem, Jesus também nos deixou como ordem. Como discípulos, cabe-nos obedecer ao Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E por amor ao Senhor e porque nós queremos mostrar a Ele realmente que nós cumprimos aquilo que Ele nos pediu, nós cumprimos este mandamento. Uma ordem ligada ao momento mais importante da história para a nossa visão cristã. Nós o amamos e cumprimos o que Ele nos deixou. Por que é que celebramos a ceia? Celebramos a ceia porque Jesus mandou. Mas celebramos a ceia, irmãos, porque este rito nos aproxima de Deus. Os ritos, as cerimônias em geral, nos ajudam a nos aproximar de Deus. Ritos e cerimônias fazem parte da vida humana. Todos os povos, todas as raças, todas as culturas criam ritos, criam cerimônias, criam rituais. Porque o modo repetitivo como ele é feito nos ajuda a guardar melhor a coisa e nos aproxima da divindade. Os ritos com a sua liturgia nos fazem chegar mais perto de Deus. O Senhor sabia isto. Foi por isso que Deus deu uma série de festas e celebrações ao seu povo. Ele sabia que em rituais cheios de significado, o povo sentiria maior aproximação do Senhor. A importância desta celebração e desta comunhão percebe-se claramente, por exemplo, no versículo 27, porque o Senhor dizia que aquele que come indignamente está praticando, no fundo, uma blasfémia, porque este era um momento de aproximação de Deus. E nós sabemos isto, irmãos, por experiência própria. Nós participamos de vários tipos de ritos diferentes. E quando estamos lá participando daquele rito, nós nos aproximamos de alguém. Por exemplo, às vezes fala-se do casamento. Fulano tal está a fazer não sei quantos anos de casados. Eu estava lá no casamento. Estava lá no casamento. Porque estar presente, participar deste rito, faz com que eu me sinta mais próximo daquela pessoa.
Quando nós participamos de um casamento, quando nós vamos a um batizado, quando nós vemos a graduação de alguém, quando vamos à premiação de um filho, quando vemos alguém assumir uma posição de doutor ou mestre, todas estas circunstâncias, estes ritos que nos envolvem, fazem com que nós nos sintamos envolvidos com aquela pessoa, mais próximos daquela pessoa. Ora, desta maneira também o Senhor Jesus nos deixou esta cerimónia. Simples. Mas ela tem este poder, este toque sagrado, que de algum modo transforma uma coisa simples, uma refeição simples, num rito fulcral da salvação do homem. E com ele nós sentimos uma proximidade maior da presença do Senhor. Porquê que nós celebramos a ceia? Porque Jesus mandou. Porque os ritos nos aproximam de Deus. Porquê celebramos a ceia, irmãos? Porque o seu significado é o mais profundo de todas as cerimônias e ritos que existem. Nós celebramos a ceia que o Senhor nos deixou porque nos fala de um momento único na história da humanidade, o ponto mais alto. Os versículos centrais deste texto, que são repetidos mensalmente nas nossas igrejas, norma geral, têm o coração da cerimónia e falam de um Deus de amor que se deu em sacrifício por nós. Visualizem, irmãos, a cena. Jesus sentado à mesa com os seus discípulos. E Jesus, uma linguagem direta, tocante. Ele toma o pão. Ele olha para os discípulos e ele diz: este é o meu corpo, que é dado por vós. E eu posso imaginar Jesus com o pão na mão, a parti-lo e a olhar nos olhos dos discípulos. Porque ele sabe que dentro de algumas horas ele vai estar pendurado numa cruz, a dar a sua vida por eles. E ele usa este momento como um momento profundo para marcar o coração daqueles discípulos, de forma a que eles depois transmitam aos outros: este é o meu corpo, que é dado por vós. Ele toma um cálice, ele dá graças, e ele olha novamente nos olhos dos discípulos, e ele diz: este é o meu sangue, que é derramado por vós. Como não estremecer, irmãos? Como não sentir a nossa base de alguma forma mexer? Este é o momento mais alto da missão de Deus para resgatar a humanidade. Este é aquele momento que faz com que qualquer tipo de imaginação humana caia por terra. Nunca, em nenhuma ideia de religião humana, existe nada próximo disto. Um Deus que deixa a sua glória, despe-se da sua glória, humilha-se em forma de homem e, achado em forma de homem, dá-se a si mesmo como sacrifício por aqueles que não somente não o amavam, mas o odiaram, ao ponto de o prenderem numa cruz. Lembrando, irmãos, que aquilo que prendeu Jesus na cruz não foi a raiva, o ódio ou a inveja dos líderes religiosos judeus, mas foi o meu pecado. Foi o teu pecado. Cada vez que celebramos a ceia do Senhor, nós anunciamos este momento alto da história, a salvação que foi ganha e conquistada para nós, o alto preço do qual nós já cantamos hoje. É o anúncio que marca a vida da igreja. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos salvos. Não há nada com significado mais profundo. É por isso que nós celebramos a ceia do Senhor. Mas nós celebramos, irmãos, a ceia do Senhor também porque o visual ajuda a nossa memória. Nosso Deus é tão bom, que Ele percebe estes pormenores nossos. Ele, afinal, nos criou e Ele conhece melhor a criatura do que ninguém. E o Senhor sabe que nós temos um pequeno probleminha de esquecimento. Temos uma tendência enorme para esquecer. Sobretudo as coisas boas que nos acontecem ou que são feitas por nós, não é? Já foi feito vários tipos de testes diferentes e dizem que é preciso, em média, 4 a 6 elogios para fazer equilíbrio por cada uma palavra negativa que nos é dada. Nós somos muito fraquitos, não é?
A pessoa nos diz uma coisa má, nós precisamos pelo menos 4 ou 5, 6 coisas boas para poder contrabalançar. Nós não somos equilibrados. Se os irmãos acham que são, desculpe tirar a sua ilusão, mas não somos. Nós caímos muito na tendência. Falam uma coisa má, pronto, o nosso mundo acaba, não é? E depois ouvimos 2 pessoas dizerem coisas boas, mas não chega, é preciso mais. Esquecemos rapidamente o que foi feito por nós. Rapidamente esquecemos da salvação que Deus nos deu. Rapidamente deixamos de lembrar do seu grande amor. Rapidamente deixamos de lado o significado da sua salvação. Mas Deus sabia isso. É por isso que Ele deixou ao seu povo cerimónias muito visuais, participativas, para que o povo não esquecesse aquilo que Deus tinha feito. É por isso que Deus, na sua lei, obrigou, Ele deixou como ordem que o povo tivesse festas e cultos para lembrar. A Páscoa lembrava a libertação. A festa dos tabernáculos, para cada vez que eles fizessem esta festa, uma semana de festa, todos os anos, os judeus tinham que montar uma tendinha, ou na frente da casa, ou no terraço, e passar uma semana a dormir na tenda. Que era para lembrarem que durante 40 anos eles tinham vivido no deserto, e durante 40 anos Deus os sustentou diariamente, dando maná a cada dia. Os irmãos fazem ideia do quanto maná era preciso para sustentar 2 milhões de pessoas no deserto? 2 milhões de pessoas no deserto, irmãos. Às vezes eu ouço assim umas coisas tão curiosas por parte dos cientistas que querem negar a Bíblia. Eles encontraram um inseto que produz um tipo de cera ou de solução que fica parecendo uma espécie de farinha, e alguns povos árabes usam aquilo para fazer uma espécie de bolo. É uma quantidade minúscula colocada em algumas plantas durante um curto período do ano. Descobrimos a verdade. Não existe milagre nenhum. Maná, afinal de contas, é isto aqui. Dá tanta vontade de rir, irmão. Coitadinho dos insetos. 2 milhões de pessoas, todo o santo dia, tinha que estar uma quantidade para toda aquela gente comer o dia inteiro. E na sexta-feira era o dobro, porque no sábado não vinha. É impressionante, e as pessoas ainda querem explicar. Então, uma vez por ano, eles tinham que dormir em tendas, que era para lembrar. Porquê? Deus deu cerimônias para que o povo recordasse, para que o povo lembrasse. Na Páscoa, o cordeiro lembrava o sacrifício que tinha sido feito. Os pães asmos lembravam que o povo tinha comido pão sem fermento durante aqueles dias. As ervas amargas recordavam a escravidão que tinha sido amarga durante 400 anos. Ajudas divinas para a nossa memória. Mnemónicas do céu. Fórmulas mnemónicas são usadas pelos estudantes universitários para decorar grandes partes de texto, não é? Arranjamos dicas, e tem aqui alguns especialistas, penso eu. E através daquelas dicas, ou às vezes uma frase, vai-nos lembrando vários pontos da matéria. Deus parece que sabia que nós tínhamos esta dificuldade, então Ele nos deu uma forma de nós nos lembrarmos. Jesus usa a mesma estratégia, Ele nos deixa um rito que é visual, que é comestível. Quando nós celebramos a ceia, nós ouvimos a mensagem, nós vemos os elementos, nós sentimos a sua textura nas nossas mãos, nós sentimos o seu odor, nós percebemos o seu sabor. Todos os sentidos são envolvidos. E desta maneira a nossa memória é avivada para nos recordarmos da bênção maior que o Senhor nos deu. Cuidado gracioso de um Deus de amor que nos ajuda com estes pormenores a que nós possamos nos recordar. Nós celebramos a ceia para não esquecer de tão grande amor e tão grande salvação. Mas nós celebramos a ceia, irmãos, porque ela obrigatoriamente nos leva a um autoexame. Um dos alvos da ceia é o exame interior. Examine-se o homem a si mesmo. Uma vida sem exame dificilmente vai melhorar. Uma vida sem autoavaliação não progride. O exame que nós temos aqui diante dos nossos olhos quando celebramos a ceia nos leva ao arrependimento e à confissão. Quando lembramos de quanto custou a nossa salvação, nós mais uma vez nos arrependemos dos nossos pecados. Nós mais uma vez vamos à presença do Senhor em confissão. Lembrando que isto é feito uma vez para a salvação, mas continua a ser necessário para a renovação da nossa comunhão com o Senhor. Mas o autoexame nos leva à avaliação do nosso crescimento espiritual. Será que eu estou a crescer? Se não fizermos autoexame, irmãos, corremos o risco de nos acomodarmos na nossa fé e pararmos de crescer. A palavra diz: antes crescei.
na graça e no conhecimento, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando eu celebro a ceia e eu olho para o tamanho do sacrifício de Jesus por mim, eu mais uma vez avalio a minha vida e percebo se eu estou ou não a crescer com Deus. Lembremos, irmãos, que biblicamente falando, o crescimento não é uma alternativa. Ou eu cresço, ou eu diminuo. Estou a crescer. A ceia serve para o autoexame. E a ceia, irmãos, devia nos ajudar a expulsar a hipocrisia que tão perto nos assalta. Nos levar a olhar para a necessidade do perdão, porque nós recebemos um perdão tão grande. O sacrifício que foi feito por nós foi tão maior. E quando eu recordo aquilo que foi feito para o meu perdão, eu fico mais propenso a perdoar. Alivia o meu coração crítico, desperta-me para a necessidade da comunhão com os meus irmãos. Faz sentido, é necessário. A ceia periódica me ajuda num exame periódico que me leva a um crescimento na comunhão. Mas ainda, irmãos, e só porque isto é uma breve menção das razões, uma última razão por qual eu deixaria aos irmãos nesta noite, pela qual nós celebramos a ceia do Senhor, é porque ela fortalece a comunhão fraternal. O problema em Corinto era exatamente este. Como estes irmãos ali tinham perdido de vista a razão da ceia e o seu propósito, eles faziam da ceia motivo de divisão. Ora, o objetivo da ceia era exatamente o aproximar os crentes no anúncio da salvação do Senhor. Quando nós nos sentamos lado a lado e quando nós estamos à volta da mesa do Senhor, nós lembramos o quanto custou a nossa salvação, o quanto Ele nos amou e o quanto isto deve mexer com os nossos corações. Quando nós juntos celebramos algo que é a coisa mais importante que aconteceu por cada um de nós, recordamos mais uma vez porquê que nós somos igreja. E lembramos que nós fomos unidos na igreja pelo sacrifício de Jesus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. E desta manhã meditávamos nisto. Não fomos salvos para viver a vida cristã sozinhos, fomos salvos para pertencer ao corpo de Cristo, para ser a igreja de Jesus. Quando dobramos os nossos joelhos juntos, quando nós participamos do culto juntos, quando trabalhamos no ministério juntos, quando celebramos a ceia juntos, nós fortalecemos a união fraterna que deve existir em Cristo Jesus. Deve ser um momento e um lugar para nos aproximar daqueles que junto conosco partilham da fé e da graça que foi recebida pelo Senhor. Logo, e recordando, porque celebramos a ceia, para não cair na hipótese ou na possibilidade de, como a Sofia, fazer as coisas sem saber porque é que fazia, nós celebramos a ceia porque Jesus mandou. Nós celebramos a ceia porque este rito, como outros, nos aproxima do Senhor. Nós celebramos a ceia porque ela fala do maior ato de amor da história da humanidade. Nós celebramos a ceia porque esta experiência que usa os nossos sentidos nos ajuda a recordar o que Deus fez por nós. Nós celebramos a ceia porque ela nos convida a um autoexame e porque ela faz-nos crescer e fortalecer na unidade da Igreja. Que isto possa ser mais uma motivação para nós participarmos da ceia. Estas são as razões e alguns dos seus propósitos mais importantes. A ceia não é mágica. O pão não tem em si nenhuma bênção. O vinho não nos vai trazer nenhuma fortaleza espiritual. São estes sentidos simbólicos que estão envolvidos nesta cerimónia é que fazem, sim senhor, todo o sentido e que nos aproximam uns dos outros em Cristo.